Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou de volta e mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Queridos, nesta noite eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus. Aliás, é uma resposta essa a qual muitas pessoas certamente já devem ter feito para si mesmo. Porque o que a gente mais ouve pessoas, elas dizem como vencer o meu eu, como vencer o pecado, como vencer o mundo, como você ter força para conseguir isso, como você superar as vontades humanas, a carnalidade, como você superar as tuas próprias vontades físicas. Olha o que diz aqui a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Se você ouvir esta mensagem, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. 2 Coríntios 5, 8 diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, ou seja, confiando totalmente em Cristo, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, quando você confia totalmente em Cristo, ele disse, preferindo deixar o corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, para que eu possa deixar o corpo, como a Bíblia ensina aqui, eu tenho que estar disposto. Eu tenho que estar disposto a dizer não para mim mesmo. Alguém para deixar o corpo e habitar com o Senhor, você tem que confiar totalmente em Cristo, para que a partir do momento em que você coloque a sua confiança totalmente em Cristo, você deixe de agradar a si mesmo, deixar de agradar as suas vontades, deixar de agradar o seu eu, deixar de agradar os desejos físicos, deixar de agradar a mentalidade humana, deixar de agradar todos os desejos humanos. Isso é você deixar o corpo para habitar com Cristo. Por que devemos deixar o corpo e habitar com Cristo? Porque o corpo, ele pertence à terra. Agora já o habitar com Cristo se trata da mente, como vou te mostrar aqui em Romanos 7, 24. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz aqui o mesmo apóstolo Paulo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como se livrar desse corpo humano, desse corpo físico? É o corpo da morte a qual a Bíblia se refere, porque esse corpo ele pertence à terra. Como se livrar desse corpo? Ou quem me livrará desse corpo? Como diz aqui a palavra, a disposição. Eu devo estar disposto, alguém para vencer o mundo, para vencer o seu eu, as suas vontades, para vencer os desejos físicos do corpo. Você tem que estar disposto a vencer. Você tem que estar disposto a ser forte. Tem que estar disposto a agradá-lo totalmente a Cristo. Você tem que estar disposto a ser mais forte. Você tem que estar completamente disposto a dizer não para si mesmo. É a disposição mental que faz com que alguém vença o pecado. É a disposição mental que faz com que alguém seja forte dizendo não para si mesmo. É a disposição mental que faz com que você se levante contra as suas próprias vontades, para que assim você possa se livrar desse corpo para habitar com Cristo, como diz aqui na frente, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Deixar o corpo e habitar com Cristo. Deve ter total disposição, ou alguém tem que estar disposto, como ele disse aqui, quem me livrará do corpo desta morte? Você tem que estar disposto a dizer não para si, a dizer não para suas vontades. Você deve se perguntar como fazer isso. Olha aqui no mesmo Romanos 7,25. Graça a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, preste bem atenção nisso daqui, de maneira que eu, de mim mesmo, ele está falando de si, com a mente, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Não é que ele é escravo de Deus. Ele está dizendo que com a mente ele é totalmente de Cristo. Ele está dizendo que ele tem a mente de Cristo. A mente dele está em Cristo.
Ou seja, a mente não está nas coisas aqui de baixo, a mente está nas coisas lá de cima. Quando alguém tem a mente de Cristo, conforme diz em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo, com a mente devemos vencer o mundo, com a mente devemos vencer o pecado, com a mente devemos dominar o corpo, entende? Quando alguém tem a mente de Cristo, quando tem a mente de Cristo, você domina o corpo. Não o corpo domina a mente, mas a mente domina o corpo, porque o corpo é da terra. A mente é de Cristo. Então, se o corpo dominar a mente, esse alguém ainda vai estar na posição de escravo. Mas quando a mente domina o corpo, significa que esse alguém venceu o seu eu mesmo, venceu as suas vontades e está vivendo totalmente para Cristo, ou se tornou totalmente de Cristo. Como ele disse aqui, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Com a mente, eu sou de Deus. Aí ele continua dizendo, mas segundo a carne, da lei e do pecado. Ou seja, com a mente, eu sou de Cristo. Mas com o corpo, eu sou da terra do pecado, porque o corpo é da terra, a mente é de Cristo. Então ele está dizendo, com a mente, eu sou totalmente de Cristo. Mas se referindo ao corpo, às vontades humanas, à natureza humana, se referindo à vontade física, ele está dizendo, eu sou da carne ou do pecado, porque o corpo é da terra e a mente é de Cristo. Ou seja, ele está dizendo assim, que o corpo não pode dominar a mente, senão alguém torna-se escravo. Mas a mente deve dominar seu corpo, porque a mente é de Cristo e o corpo é da terra. Então o corpo sendo da terra, está vinculado ao pecado, o salário do pecado é a morte, não pode o corpo dominar a mente, senão alguém continua sendo escravo, mesmo na presença de Deus. Mas a mente de Cristo dominando o corpo, isso alguém se torna livre do mundo e totalmente de Cristo. Aqui está o segredo, ou a chave para vencer o pecado, para vencer a vontade humana, para vencer o eu, para vencer o eco, para vencer o orgulho, para vencer muitas vezes a natureza humana, para vencer o que a carne pede. Quando a mente, ou quando você tem a mente de Cristo, você domina o corpo. O fato de você ter a mente de Cristo, você mata os feitos do corpo, porque a mente tem domínio sobre o corpo. Ou seja, o corpo é controlado pela mente, e não a mente é controlada pelo corpo. Quando a mente é controlada pelo corpo, esse alguém não consegue abandonar jamais o pecado. Isso quando a mente é controlada pelo corpo. Mas quando o corpo é controlado pela mente, você consegue assim dominar o pecado, ser mais forte e viver totalmente para Cristo. Queridos, só há uma maneira de vencermos o pecado: quando o corpo é controlado pela mente, e não quando a mente é controlada pelo corpo. Não o corpo ter domínio sobre a mente, mas a mente ter domínio sobre o corpo, porque o corpo é da terra e a mente é de Cristo. Somente assim alguém pode vencer o pecado. Somente assim alguém pode ser mais forte. Somente assim alguém consegue vencer o mundo. Somente assim alguém consegue dar a volta por cima. Somente assim alguém consegue a salvação em Cristo Jesus. Como ele disse aqui em Gálatas, um pouco à frente para finalizar, Gálatas 6,14, ele disse assim: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja que por conta da cruz de Cristo, ele diz, o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu tenho a mente de Cristo, e o fato de eu ter a mente de Cristo, eu tenho domínio sobre o pecado. A minha mente, a qual é a de Cristo, eu controlo todo o meu corpo. Ou seja, está crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Mas enquanto o corpo controla a mente, ou o corpo tem domínio sobre a mente, significa que esse alguém ainda está sendo escravo do pecado e não livre em Cristo Jesus. Só para que fique bem claro, alguém só pode ser livre quando a mente controla ou domina o corpo, e não quando o corpo domina a mente, porque a mente é de Cristo e o corpo é da terra. Então o corpo não pode dominar a mente, mas a mente é quem deve dominar o corpo. Quando a mente domina o corpo, esse alguém é livre em Cristo, porque a mente é de Cristo. Mas quando o corpo domina a mente, esse alguém ainda está como escravo, porque ainda é a vontade humana, ainda é a natureza humana, ainda é a vontade carnal que está dominando o corpo, como também a mente desse alguém. Então a única maneira de vencer o pecado é a mente ter domínio sobre o corpo. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa refletir nesta mensagem e se perguntar a si mesmo se o seu corpo está dominando a mente ou se a mente dominando o corpo, tá? Boa reflexão, forte abraço, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.